Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias! Está começando o nosso programa Batizados e Enviados, a missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. No mês vocacional, louvamos a Deus que nos ama e concede a todos um chamado. Somos todos vocacionados. Feliz de quem descobriu a sua vocação. Dentro do mês vocacional, lembramos ainda a vocação de todos os catequistas, homens e mulheres que são chamados a serem cartas de Cristo, cartas escritas com o testemunho de uma vida cristã, pautada pelo Evangelho. O catequista é chamado a levar seus catequizandos e catequizandas a fazer a experiência do encontro com Cristo, a aprender a saborear a sua presença. Tarefa difícil que cabe àqueles que receberam de Deus este chamado especial. Com o Papa Francisco, vemos a valorização dos nossos catequistas, que agora são um ministério na Igreja. Louvado seja Deus por cada voluntário catequista que evangeliza com sua vida e com o conhecimento das coisas de Deus. Estamos nos aproximando do mês da Bíblia, mês de setembro, que este ano celebrará o jubileu de 50 anos de existência do mês da Bíblia, 50 anos de experiência da palavra que transforma. Para esse jubileu do mês de abril, em 2021, o tema escolhido é a Carta de São Paulo aos Gálatas, e o lema é: Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28, extraído do hino batismal, descrito no livro de Gálatas, quando Paulo afirma que todos são filhos e filhas de Deus. Esse tema e lema do mês da Bíblia de 2021 estão em sintonia com o Evangelho do Domingo da Palavra de Deus, que é justamente extraído de Marcos, capítulo 1, versículo de 14 ao 20, quando Jesus inicia a sua missão após a prisão de João Batista. Para marcar este momento especial, o Padre Malvino realizou esta semana uma live na quarta-feira, em nome de toda a Diocese de Colatina, onde ele teve a oportunidade de recuperar a história do mês da Bíblia e a importância do mês da Bíblia. Durante o mês de setembro, a cada quarta-feira, às 19 horas, temos um encontro marcado com o Padre Malvino, com suas lives em nome de toda a nossa Diocese de Colatina, sempre quarta-feira, às 19 horas, pelas redes sociais da Diocese. Não deixe de participar. Do dia 21 ao dia 28 de agosto, nós celebramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida pela APAE do Brasil, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que teve como tema: É tempo de transformar conhecimento em ação. Com esta temática, somos chamados a pensar, enquanto missionários, na inclusão de nossos irmãos excepcionais. Quantos irmãos excepcionais, missionários, nós temos entre nós? Na sua comunidade, quantas são as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou múltipla? Quantos são os cegos, surdos, paralíticos, autistas, portadores da Down e tantos outros que fazem parte da sua comunidade de fé? Será que, como cristãos, nós estamos garantindo a nossos irmãos excepcionais o direito de viver a fé em comunidade?
Não basta fazer rampas nas igrejas. É preciso dar acesso com o nosso coração. Esteja atento à realidade da inclusão e promoção da pessoa excepcional em nossa igreja. Eis uma grande e urgente missão para todos nós. O Superior Tribunal Federal deu início nesta semana ao julgamento que prosseguirá até na quarta-feira da semana que vem, sobre a demarcação de terras indígenas. O julgamento visa implantar ou não o marco temporal, pelo qual os indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da data da promulgação da Constituição de 1988. Como se a história indígena de nosso país tivesse começado em 1988. Através da sua presidência, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se manifestou a favor dos povos indígenas. É preciso dizer não ao marco temporal. É preciso aprender a respeitar os povos originários, que desde o início são tão massacrados, explorados, mortos e agora também vítimas da pandemia. Nosso dever de missionários é sempre ficar ao lado dos mais fracos. Pense nisso. E nosso recado de sempre, para não vacilar com a pandemia: tome todos os cuidados que são possíveis a você e sua família. Rezemos pelo Haiti, para que aquele país possa se reconstruir. Rezemos também pelo Afeganistão e por todos aqueles que neste momento sofrem naquela nação, vítimas de um sistema cruel, opressor. Rezemos também pelo nosso Brasil, onde está vigorando o desemprego, a carestia dos alimentos, a carestia da gasolina, a carestia da energia elétrica. Que Deus, na sua bondade, olhe por nós e não nos deixe perder a esperança. Estamos vivendo a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Você pode contribuir também, dando a sua colaboração através do site da Diocese de Colatina, que oferece acesso ao formulário desta etapa da escuta. Esta etapa que vai até o dia 30 de agosto. Não deixe de oferecer sua contribuição. A Igreja precisa de você. Recordamos também toda a preparação que está em curso na Igreja para o grande sínodo, o sínodo que será promovido a nível mundial. Neste sentido, nossa Diocese de Colatina promoveu, na noite da última terça-feira, dia 24 de agosto, uma live com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. O assunto foi conduzido pelo padre italiano Olindo Furlaneto, que está percorrendo as diversas instâncias diocesanas, justamente com o intuito de tornar a sinodalidade um termo mais fácil de se compreender e viver. A Igreja está nos convidando a dialogar, a juntos buscarmos novos caminhos. Hoje, no quadro Ícones da Missionariedade, iremos tratar de alguns ícones da missão aqui da nossa Diocese de Colatina. Homens e mulheres que colocaram suas vidas a serviço de Deus e dos irmãos e tiveram coragem para colocar os pés na estrada. Boa tarde, Padre Ineu. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela nossa rádio web Diocese de Colatina. Hoje vou falar um pouquinho sobre a missão nos evangelhos. Em sua história, a missão ela não teve um único vulto, mas ela apresentou diversas teologias e praxes. Diversidades essas que não se excluem, mas é que elas são complementares. Isso já existia na igreja primitiva. De fato, os autores do Novo Testamento, embora tenham uma substancial unidade, apresentam compreensões diferentes da missão. Essa variedade de teologias da missão é devida não só à riqueza da comunicação de Deus em Jesus, mas também
a diversidade dos contextos socioculturais nos quais ela foi anunciada. Brevemente, veremos como os diversos evangelistas e o próprio Paulo interpretaram e vivenciaram a missão de Jesus em suas comunidades, sublinhando o fato de que não é possível também hoje ter-se uma única compreensão da missão para todos os contextos, como também mostra-se que, em cada época histórica, a Igreja deve, com muita criatividade, voltar às raízes daquela visão vivida por Cristo e pelos primeiros cristãos. Primeiro, a missão em Marcos. O evangelista Marcos é uma missão itinerante. A missão que emana do Evangelho de Marcos assume várias facetas. Primeiro, a missão itinerante, o ID, a universalidade, segundo, por todo o mundo, e o terceiro, a dimensão cósmica, ide por todo o mundo, anunciando a toda criatura. Consequentemente, a espiritualidade que emerge deste modelo de missão é a espiritualidade do êxodo, ou do caminho, do despojamento das estruturas. O missionário, portanto, deve ser de vida simples, o caminhante, o peregrino de Deus, frente à evolução e à transformação do mundo de hoje. A condição do missionário será cada vez mais a do peregrino. Já afirmava o profeta Isaías, como são belos os pés dos que anunciam a boa nova. A missão em Lucas é uma missão testemunhante. Lucas escreveu seu evangelho para os gentios, excluídos do mundo judaico. Outra cultura, outra religião, outra visão de vida. O primeiro indício da preocupação de Lucas pela salvação de toda a humanidade está evidente nas palavras do velho Simeão, ao receber Jesus quando de sua apresentação ao templo. Uma verdadeira profecia. Jesus é apresentado para nós como luz que ilumina as nações. Lucas é considerado por excelência o evangelista ad gentes. O ministério de Jesus passa pela abertura a todos os excluídos e marginalizados do tempo. Os samaritanos, as ovelhas perdidas, os publicanos, as mulheres excluídas. Jesus passa pelas estradas onde mora essa gente. É o evangelho dos pequenos e da misericórdia. Nos dois livros de Lucas, o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, a missão é a dimensão central, o tema dominante. Lucas faz entender também que a missão dos discípulos é devido à iniciativa do Espírito Santo, que impele e que dá força aos discípulos ainda muito tímidos para a missão. É o Espírito que guia os missionários e mostra-lhes o caminho e o método. É ele quem diz a Pedro para não hesitar em visitar Cornélio e assim se abrir aos pagãos. A missão em João, a força da contemplação. Para João, a missão é, antes de tudo, transformadora, ou seja, o seu alicerce e sua força estão na contemplação. O que nós ouvimos e vimos, nós vos anunciamos. O Concílio Vaticano II reafirma essa insistência de João. O documento Ad Gentes nos diz que a igreja missionária é chamada a contemplar aquele que é amor, que nos criou e nos chamou a partilhar com ele a sua vida e a sua glória, a contemplar seu Filho feito homem Jesus Cristo na sua missão de Salvador. A contemplação do Evangelho de João é a alma da missão. Não pode ser porta-voz de Deus sem estar enamorado por ele. O missionário que não contempla verá seu apostolado reduzido a um ativismo ou a pura filantropia, com o risco de sua obra ficar estéril. Por isso, precisa de que ele encontre tempos de silêncio, de meditação na vida cotidiana. Não se trata de fazer alguma coisa para Deus, mas ser alguém para Deus. Este é o melhor testemunho que se pode dar. Não é por nada que Santa Teresinha, sem sair da clausura, se tornou um exemplo para os missionários. A missão em Mateus, discípulos em missão. A identidade cristã é a missão. Ao longo do Evangelho de Mateus, a missão tem seu ápice no mandamento missionário. E tem a nós, o Evangelho de Mateus fala sobre o ensinar. O ensinar, no espírito de Mateus, não era uma opção de natureza intelectual, como era para os gregos da época. O ensinamento de Jesus mexe com a vontade dos ouvintes, exige decisão concreta de segui-lo, de se submeter à vontade de Deus, como os 12 fizeram. Para Mateus, fazer missão é oferecer a todos e a todas a possibilidade de se tornarem discípulos de Jesus, ou seja, o fazer discípulos. O evangelista quer projetar essa convicção através dos tempos. Os que seguirão Jesus devem agir de maneira tal que todos que forem atingidos por sua mensagem se tornem por sua vez seus discípulos. Quem são os discípulos?
Mateus evidencia dois aspectos importantes e indispensáveis. Primeiro, fazer uma experiência profunda de Jesus. Ele prometeu que teria ficado com eles até o final dos tempos. Trata-se de uma presença que é ligada ao empenho dos seus discípulos em continuar sua missão, obedecendo às ordens de fazer discípulos em todas as nações. Segundo, acreditar nele, seguindo em tudo. Mateus sublinha que para os discípulos, Jesus não é simplesmente um guia, mas ele é o Senhor. É sempre assim que eles chamam no Evangelho de Mateus, quando os adversários o chamam de mestre. Para Mateus, Jesus é aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Reconhecer a própria fraqueza, a própria pequenez e ter a confiança em Mateus são atitudes fundamentais do missionário. Aos discípulos, Jesus pede que produza frutos. Mateus, em sua maneira de ver a missão, se distancia tanto dos legalistas, preocupado com as leis, com a ortodoxia, como também dos espiritualistas. Ele se preocupa mais com a praxis. Pelos frutos se percebe se o discípulo é guiado pelo Espírito. Mateus adverte também não ser automático que alguém, pelo fato de pertencer à comunidade, seja também discípulo. É claro, cada membro da igreja deveria ser um verdadeiro discípulo, mas nem sempre a gente sabe que é isso que acontece, nem nas comunidades cristãs que Mateus conhecia. É por isso que Mateus lembra a parábola do joio que cresce com o trigo. Existem convertidos superficiais que renegam sua fé na hora da prova e outros que cedem diante das tentações e sugestões do mundo. O evangelista sublinha o fato de que tornar-se discípulo custa. Nem sempre é viável viver em comunhão de vida entre si e com o Senhor. Falando na prática missionária, para terminar, a prática missionária de Jesus e dos discípulos, Mateus usa estes termos: enviar, andar, proclamar, curar, construir a paz, testemunhar, ensinar e fazer discípulos. No Evangelho de Mateus não encontramos uma teoria missionária única, válida universalmente, e sim indicações de um caminho a percorrer. No entanto, sempre aparece claramente que o cristão encontra sua verdadeira identidade quando se envolve na missão, quando comunica aos outros uma nova razão de viver, ou seja, uma nova visão de Deus e da realidade. E agora, deixo para vocês 3 perguntinhas, para nós, melhor dizendo. Primeira, o que pensam os evangelistas Marcos, Lucas e João sobre a missão? O que pensam os evangelistas Marcos, Lucas e João sobre a missão? Segunda, quem é o discípulo? O que se exige dele? Segundo, quem é o discípulo e o que se exige dele? E terceira, o que comporta o ser cristão para Mateus? Mais uma vez, o que comporta o ser cristão para Mateus? E é isso. Eu deixo aqui para vocês hoje. Um grande abraço a cada um de vocês que nos acompanham pela Rádio Web Diocesana, nas nossas redes sociais. E um grande abraço, Padre Irineu. Até mais. Seminarista David, que está em estágio pastoral e missionário na paróquia Nossa Senhora, Medianeira de Todas as Graças. Agradeço, meu irmão, sua dedicação em preparar este material de qualidade para nós, perpassando os 4 evangelistas. Aprendemos muito com você nesta tarde. Um abraço, meu amigo. A cada sábado, durante o mês de setembro, teremos aqui a participação especial de Irmã Jussara, trazendo formação sobre a Palavra de Deus. Pegue seu caderno, uma Bíblia, e vamos juntos entender melhor o Evangelho de São Marcos. Agora é com a senhora, Irmã Jussara. Olá, caros ouvintes, missionários e missionárias. Eu sou Irmã Jussara, irmã mínima da Paixão. Neste mês de setembro, conhecido como o mês da Bíblia, nós, dentro do programa Batizados Enviados, vamos ter o quadro em que vamos aprofundar um pouco o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do ano litúrgico.
Mas em que chão foi escrito este evangelho? Em que ano foi escrito? O evangelho foi escrito nos anos 60 depois de Cristo, período em que vários acontecimentos abalaram a vida das comunidades judaicas e cristãs. Como, por exemplo, aconteceu a perseguição aos cristãos por parte do imperador Nero. Aconteceu o massacre dos judeus que se rebelaram em várias partes do império, sobretudo no Egito, no ano de 66. E a guerra judaico-romana entre os anos 66 e 73, que teve como ponto alto a destruição de Jerusalém e do templo, que era a grande referência para os cristãos. O povo estava ferido pela dominação do império, que não concebia alguma oposição que viesse ferir a paz romana. O povo estava também ferido por violências por parte do exército, pelas rebeliões que eram muito constantes, os massacres, os altos impostos aos quais eles eram oprimidos. A família ia se fechando cada vez mais em si mesma a causa do sistema de imposto por Herodes e o seu filho. Os impostos só cresciam, o endividamento também. E este fechamento era reforçado pela religião e pelas leis da pureza, que marginalizava as mulheres, as crianças, os estrangeiros, os doentes, aqueles que eram possessos, os mutilados, os publicanos e pecadores. Havia muitas práticas inadmissíveis na tradição dos clãs do Primeiro Testamento. E a preocupação com a sobrevivência da pessoa impedia as outras demais de se relacionarem e de constituírem comunidades. Havia ainda muitas tensões internas nas comunidades, por causa de uma maneira de ver o Messias crucificado e pela diversidade de compreensões do mistério de Jesus de Nazaré. Havia ainda o desafio do convívio entre os gentios pagãos e os judeus nas comunidades, assim como conflitos de liderança. Toda essa violência e todos esses desafios estão por detrás do escrito do Evangelho de Marcos. Podemos dizer que esse Evangelho traz para nós 3 chaves de leitura. A primeira, o Evangelho foi escrito para ser lido e ouvido em comunidade. O Evangelho de Marcos é uma narração que ela vai fluindo como um rio. A gente vai percebendo que de um relato da atividade de Jesus vai entrando em outra, é como um rio. Se começa a ler e a vontade é de prosseguir até o fim. Por isso, é um evangelho que foi escrito para ser lido de uma vez só. E é necessário também nós percebermos as divisões que são feitas nesse evangelho para uma melhor compreensão. Vemos primeiramente a introdução, que é do evangelho, logo no capítulo 1, em Marcos, do 1 ao 13, onde tem toda uma preparação, que é o anúncio da boa nova. E depois, como resumo dessa introdução, nós temos Marcos capítulo 1, do versículo 14 até o 15. A primeira parte do Evangelho vai do capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 3, versículo 6.
em que vamos ver um crescimento do anúncio da Boa Nova. E o resumo dessa primeira parte vai aparecer lá no capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Já a segunda parte inicia no capítulo 3, do versículo 13 até o capítulo 6, versículo 6. E aí começamos a ver que cresce o conflito. À medida que a Boa Nova cresce, também o conflito vai crescendo no Evangelho de Marcos. E o resumo dessa segunda parte está lá no capítulo 6, do versículo 7 ao 13. A terceira parte começa no capítulo 6, do versículo 14, e vai até o capítulo 8, do versículo 8 até o 21. Do versículo 8 até o versículo 21. Vai crescendo o mistério. Vimos então que cresce, à medida que cresce a Boa Nova, vai crescendo o conflito e também vai crescendo esse mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. E aí nós vemos como resumo dessa terceira parte, o capítulo 8, do versículo 22 ao 26. A quarta parte nós vemos no capítulo 8, do versículo 27 até o capítulo 10, versículo 45, aonde cresce o não entender, nem a multidão entendia o mistério que se dava na vida, na ação libertadora de Jesus, e nem os discípulos entendiam. E nós vemos aí como resumo dessa parte o capítulo 10, do versículo 46 ao 52. E a quinta parte inicia no capítulo 11, vai do 1 ao 13. Do 1 até o capítulo 13, versículo 32. Vai crescendo então a luz escura da cruz. Então aí começamos já a entrar naquilo que seria a paixão de Cristo, né? Não só enquanto anúncio, mas já começa a acontecer. E o resumo dessa parte está lá no 13, do 33 ao 37, o versículo. E a sexta parte do Evangelho, no capítulo 14, do 1 ao 15, do 1 até o capítulo 15, versículo 39, onde cresce a ruptura e a morte. E o resumo dessa parte está lá em Marcos 15, 40, 41. E por fim, a conclusão do Evangelho, que está no capítulo 15, no versículo 42 até o 16, 20, aonde vemos que cresce a vitória sobre a morte e reaparece a boa notícia. Iniciou com a boa notícia, o Evangelho, logo no primeiro capítulo, na introdução, e também se conclui com a boa notícia. O objetivo do Evangelho é dizer quem é Jesus. A comunidade, diante de tudo que estava vivenciando, todo esse contexto histórico, de toda a perseguição, da crise de fé, estava querendo entender e saber quem verdadeiramente é Jesus. E aí, todo o Evangelho, tudo que é relatado, vai pouco a pouco mostrando quem é esse Jesus. E ao concluir o Evangelho no finalzinho, é a dificuldade que os discípulos tinham de entender, assim como a multidão. Quem vai entender no final é o soldado romano, ao concluir o Evangelho. Então, brevemente, nós vamos ver no primeiro capítulo, lá no resumo da primeira parte, Marcos 1, do versículo 14 ao versículo 15. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia,
pregando a boa notícia de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Vemos então aí missionários, missionárias, que o convite primeiro é fazermos essa experiência de discípulos, discípulas, que estão abertos a acolher a boa nova, acreditar em Jesus, que é a verdadeira boa nova, e nos abrir a esse processo de conversão. Porque Jesus vem inaugurar um tempo novo, o tempo se cumpriu, é um tempo novo. O Evangelho é uma opção para o concreto da nossa vida. É a partir do momento que deixamos que esse Evangelho faça uma mudança no nosso interior, o nosso exterior também será diferente. E assim, nós poderemos convencer, como missionários, convencer as pessoas, não simplesmente com a palavra, mas com o testemunho, que é a própria ação do Espírito Santo agindo em nós. Porque quem convence verdadeiramente é o Espírito Santo, não somos nós. Estamos em um momento histórico, quando Jesus diz o tempo se cumpriu. João Batista, então, após ter feito sua caminhada, sua missão, ele vai preso e Jesus poderia se deixar parar pelo medo e não querer assumir a sua missão. Mas aí mesmo é que com toda a força do Espírito, depois de seu batismo, também Jesus, sabemos que o Evangelho de Marcos traz a tentação no Evangelho de Marcos, é toda a vida de Jesus que foi tentado. E aí Jesus, então, com a força do Espírito, sem medo pelo que aconteceu a João, ele inicia a sua missão. É um tempo novo. E a nossa vida, será que a nossa vida como missionários, missionárias, também consegue perceber em Jesus um tempo novo? O Evangelho que implica para nós, quando fala desse tempo novo, está se situando não simplesmente no espaço geográfico, mas implica nós termos uma clareza do tempo e do espaço. Hoje, Jesus, quando diz hoje se cumpriu. Então, o tempo de Deus na nossa vida é no hoje, na história em que estamos vivendo, em que somos chamados a estar vigilantes, atentos e não alienados diante de tudo aquilo que está acontecendo. O Evangelho vem trazer muitas iluminações. Precisamos estar sensíveis para compreender o que Deus está falando no hoje. É o que o Evangelho logo no início vai dizer, é o tempo. O tempo é hoje, o tempo de Deus em nossa vida. O tempo se cumpriu. Jesus está irrompendo um momento novo. E para nós ser batizado é irromper em nossa vida esse tempo de Deus e anunciar esse tempo aos irmãos e irmãs. Mas de que maneira podemos viver esse tempo de Deus? O Evangelho nos coloca em uma dinâmica que se pode entender isso a partir do nosso batismo. O batismo anuncia que nós somos chamados a viver como filhos, como irmãos, como comunidade de fé. Então, a partir da vivência desse tempo novo, é testemunhar que somos filhos de Deus, somos irmãos e queremos viver em comunidade, sair do eu e partir para o nós. E assim, então, nós vamos aos poucos, durante esse mês, conversando sobre esse Evangelho, que é muito interessante,
e podemos guardar em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, que a outra ordem que Jesus deixa nesse trechinho é mudem de vida, que nós possamos então nos abrir a esse processo de mudança que Ele deseja de cada um de nós. E vamos aos poucos, vendo o que o Evangelho de Marcos tem a trazer para nós enquanto novidade. Inicia com a novidade e fecha com a novidade. Estamos de volta com o nosso programa Batizados e Enviados, a missão não para. Agradecemos imensamente a irmã Jussara, irmã mínima da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão por sua participação. Aprendemos muito com a senhora. Agora temos chaves de leituras para o Evangelho de São Marcos. Sabemos também a divisão das partes do Evangelho e outras particularidades. Gratidão. Com toda certeza, durante este mês, temos muito a aprender com o Evangelho de São Marcos e com nossa querida irmã Jussara. Portanto, a cada sábado, pegue aí o seu caderno, faça as suas anotações e não deixe de ler o Evangelho de São Marcos. A palavra de Deus deve ser sempre elemento primordial na vida do cristão. Ela deve ter um lugar especial em nossa vida. Todos os dias devemos dedicar um tempo para a sua leitura e meditação. Ler a Sagrada Escritura, diz São Francisco de Assis, quer dizer receber o conselho de Cristo. Que a força da palavra transforme a nossa vida. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso agradecimento. Agora, vamos receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonade, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, querido irmão, querida irmã, porque afinal a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa diocese de Colatina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidecolatina@gmail.com.